mais de 16 milhões e 512 mil infectados. 3.149 mortes. Essas são as vítimas. O Brasil acaba de atingir e ultrapassar a triste marca de 100 mil mortos pela Covid-19. Até o fim de abril, o país já tinha registrado mais de 200 mil mortes. No mundo, 284 mil pessoas morreram por causa. Nesta quinta-feira, o Brasil bateu a marca dos 400 mil mortos pela Covid-19. De 400.021 óbitos. Passamos de 400 mil pessoas que perderam a vida por causa da Covid. De fato, assim como todo ser humano e toda lógica da vida, queremos começar do começo e terminar no fim. No entanto, não há nada mais humano do que começar temendo o fim. E assim passamos nossa radiante, cadente vida. Vida. O que é vida? Há uma fenda entre o olhar e ver. Atrasado de novo. Sempre a ofegos embalados e ampliados por miasma e pelo meu péssimo, mas delicioso hábito de fumar. Aquilo ia me matar, mas como era bom. Andando às pressas, entrei num cruzamento na quinta à esquerda. Bom dia, dona Lourdes. Pausa no semáforo, mais 5 quadras, ônibus lotado, medo na esquina. Avanço pelo portão, cruza a catraca, subo as escadas. Cheguei e entrei na sala de aula. Mas antes, eu tropecei. Por quê? Tava sem meus óculos, mais uma vez. Feito cego, tateava tudo e todos. Não literalmente, mas pelo menos era o que se passava na minha cabeça sem fôlego daquele instante. Você também já deve ter passado por esses momentos de cegueira facultativa? Como quando você invisibiliza os amontoados de corpos vivendo nas calçadas, como se eles fizessem parte da paisagem. Ou quando você tapa os olhos para as atrocidades do governo, quando você passa pano para aquele seu brother. Ou ainda, quando você transforma 500 mil pessoas em apenas um número. É. Mas cego é aquele que não quer ver, não é? Quando eu cheguei na sala de aula, eu sentei-me com fé, crente de que haveria uma cadeira embaixo da minha bunda. E eu só tive certeza que tinha quando eu ouvi o estampido do sentar-se, graças a Deus. Porque ver aquela cadeira realmente eu não vi. Só contornos embaçados me alcançavam as vistas desoculadas. A minha aula naquele dia era de fundamentos e estruturas da biologia. Olha que pertinente, já que a minha querela cotidiana tratava-se de esquecer-me periodicamente da minha disfunção biológica. Esquecer-me dos meus olhos, dos meus óculos. Me passava pela cabeça agora, que diabos eu vim fazer nessa aula? A pressa me adiantou o tempo, mas eu de nascença já tenho uma visão um pouco atrasada. Deixando minhas intrigas psicológicas e meu drama subjetivo à parte, eu ouço o tema principal da aula. O que é a vida? Quero me refazer. Quero me deslembrar. Só observe. Só observe. A vida é boa.
Só não vê quem se cega para isso. Para o viver. Olha para o céu, olha para o sol, olha para a lua. E ande macia sobre a vida e sobre a grama verde. Tudo, mas tudo mesmo ao nosso redor, são obras de arte. São como os quadros pintados pelos maiores artistas plásticos que já surgiram na humanidade. Sem pressa, sem ânsia. Inspire. Expire. E transpire. E veja a obra de arte chamada vida, pintada pelos simples artistas do nosso olhar. O grande autor da natureza, o majestoso pincel a colorir essas formas, são nossos olhos. Não há cor nas coisas, nem há cor nas íris. A cor é fruto de uma paixão, de um namoro dos olhos com o mundo. Por isso, na visão dos tesos e tensos, o mundo é sempre cinza. Não crie cegueiras para si. Seja um apaixonado, mas apaixonado de verdade. Não crie expectativas. Expectativas são cinzas. Se enamore a cada instante. E vai ver brotar o colorido dos seus sentimentos. De cada pétalo, de cada olhar. E logo vai notar-se a si próprio petalar como uma lótus. Se enamore pela vida, mas sem nada esperar dela além do colorido de suas imagens vivas. Vida é arte, vida é cor. Não se apresse, não se mate, não se cinze, não deixe de respirar. Não crie cegueiras. Se eu hesitar um pouquinho, eu alucino. Clama-se nas narrativas míticas de várias culturas ao longo do desenvolvimento da humanidade que o homem só pode atingir o auge de sua plenitude, encontrar-se com seu real e iminente sentido de vida, caso, em idade madura, idade em que já tenha experienciado e vivenciado uma determinada quantidade de sensações, sentimentos e contexto. Idade da razão, onde surge o embotamento da aurora com tudo. No cair do crepúsculo, o dia só nos prova que estamos de fato maduros, caso venhamos a ser privados do sentido da visão. Devemos, pois, criar-nos uma cegueira para de fato enxergar-se realmente? É pela ferida que entra a luz. Memórias. Que buscas e trazes na memória? Quando a memória acaba, nós morremos? Era como se assim que eu deitasse meu corpo na cama e o meu rosto no travesseiro, no próximo dia eu não me lembrasse de nada do que eu tivesse vivido no dia anterior. E assim creio que seria se não sonhasse. Se nós não sonhássemos. Olho para a vida, mas vejo só imagens. Ou, se for agora, não vai ser depois. Acho que apesar de tudo, era somente eu mesmo que era cego. Eu olhava, mas somente olhava. E via o brilho da poesia nela, em toda ela. Sempre olhava como se eu fosse pintar o quadro da minha vida. Mas era somente imagens, cores, luzes que eu via dela. Presa à sua ideia visual, eu era incapaz de ouvi-la. Eu era cego de tanto vê-la, de tanto tê-la estrela, como diria Caetano.
ela, pois, existia? Não. Ela era somente lembrança. Ela era somente memória. Ela era somente nostalgia. E se tornava cinza. Porque o trágico romance de um pintor apaixonado é somente ver a plasticidade e ficar cego para os outros sentidos da vida. E calado. Ela era muda? Não. Ela era somente nostálgica. Cinza. Nostálgica. É pela ferida que entra a luz novamente. Memórias. Que buscas e trazes na memória? Quando a memória acaba, nós morremos? Era como se, assim que eu colocasse o meu corpo na cama e o meu rosto no travesseiro e adormecesse, no próximo dia eu não me lembrasse de nada do que eu tivesse vivido no dia anterior. E assim creio que seria se não sonhasse. Se nós não sonhássemos. Certa vez li em livros de psicologia e filosofia que o sonho é a única maneira de sua mente saber que você ainda vive, que não padeceu por ter o corpo inerte enquanto adormecido. Sendo assim, sonhamos todas as noites e todos os dias, mesmo que não tenhamos sequer reminiscência parca da experiência onírica qualquer. Diante disso, eu não tinha outra escolha a não ser admitir, somos todos utópicos. E não contemplar a ideia soberba, pois se não acreditássemos em sonho, nem memória teria, nem vida, o sonho da vida. Estão todos cegos para a vida, os realistas. Há uma fenda entre o olhar e ver, de novo. Quando eu comecei a pensar a literalidade da cegueira, eu cheguei à potência de imaginação da palavra. Porque foi com a palavra que eu, naquela circunstância que me tornara cego, fui capaz de criar as mais belas paisagens nas telas do meu espírito. Telas que nunca estiveram brancas ou vazias. Telas que, agora, podemos chamar de lembranças. Como pode, então, aquele cujo a visão sempre foi um pouco limitada, que experienciou tão poucas paisagens, cores e luzes, como pode, então, esse sujeito possuir tão nítida e clarividente visão no centro da mente? A visão, de certo, é uma espécie de mistério, tal como a vida, o tempo ou as cores. Talvez a gente já nasça com todas as imagens do universo dentro da gente. Eu reflito isso porque
Basta soar um som, uma palavra, e é como se eu estivesse dentro da cozinha da minha avó. Eu nem sei se algum dia eu realmente vivi essa cena. Mas na tela da minha lembrança, eu vejo tudo iluminado, claro. Nada obscuro, muito menos ofuscado. Eu sempre me sentei na terceira cadeira, à direita da mesa. Quem é você que vê? Como falamos, né? Eu estava no meio de uma conversa agora, nesse exato instante. Mas eu emergi. Eu não dou conta mesmo, não. Olha eu lá. E como falo? E como eu falo, cruzes? Sério, não dá pra entender. Então, de vez em quando, eu saio. É como se, no momento das tão importantes conversas, eu sublevasse, sabe? E eu penso, o que é falar? O que é a linguagem, né? Sim, minha filha. Que troço é esse de falar? Como falamos? Eu não entendo. Será que falamos porque temos consciência? Ou temos consciência porque falamos? Eu, hein? Você é quem tem consciência demais. Olha. Olha. Com quem você está falando? Se eu fosse tu, mergulhava na vida. Ver com os olhos. Novas lentes para um novo corpo. Aprisionado em minha própria mente. Aprisionada em minha própria mente. Enclausurado, enclausurada nos recônditos porões da alma. Prisioneiro de mim mesmo. Prisioneira
de mim mesma. Consegue acessar a alarmante angústia disso? Dessa condição ímpar e desesperançosa situação. Inimigo de si próprio, inimiga de si própria, inimigo do próprio eu, inimiga do próprio eu. Misterioso o lugar que se chama mente. Uma inóspita e desconhecida terra natal. É preciso aventurar-se em si próprio. É preciso aventurar-se em si própria, desbravar-se, reconhecer-se. Vasto território em que por muitos e muitos anos caminhamos de olhos vendados. Ou quiçá passamos até mesmo uma vida inteira na ilusão de nos enxergar como alguma coisa. Aliás, como sendo alguma coisa e não alguém. Vítimas e vilãs de si em uma amálgama cinza ou colorida daquilo que pode se chamar eu. E assim seguimos criando mentiras para nós mesmos, para nós mesmas e as desvendamos. E nesse jogo, dentro de si próprio, dentro de si própria, assumimos o inimigo, a inimiga, o herói, a heroína. Em uma estrada onde tecemos nossos mais sublimes sonhos e nossos mais aterradores pesadelos. Cegos para si, cegas para si, cegos em si, cegas em si, cegos de si, cegas de si, como que muitas vezes esquecida de si mesmo mesma. Como podemos, pois, tornar real aquela aparente angústia que reina no âmago de muitos e muitas por um mundo ideal? Aquela vontade de transformar a terra sentida de fato no próprio reino dos céus. Só dói quando eu paro. Só dói. Só dói quando a gente para. Porque quando a gente tá com a cabeça ocupada, a gente não percebe. Só dói quando eu paro. É por isso que eu tô sempre em movimento, sempre procurando alguma coisa pra fazer. É difícil ficar parado. Uma das coisas que eu gosto muito é ir ao supermercado e voltar andando com as sacolas cheias. O peso das sacolas nas mãos, das minhas costas, me dá a impressão de que o peso não é meu. É delas. De que tudo que tem de pesado vem de fora. E eu me perco um pouco do meu peso. Eu vou andando, suando, pensando. E quando eu chego em casa e tiro essas sacolas, eu tenho a impressão de que tudo fica mais leve. Só dói quando eu paro. Só dói quando eu paro. Só dói quando eu paro. Se eu hesitar um pouquinho, eu alucino? Mas tem também um outro tipo de cegueira. Um tipo que aparece não por privação ou falta de visão, mas por excesso. Aquele tipo de visão que preenche o escuro, sabe?
Eu sinto isso muito forte quando eu venho para casa dos meus pais. É uma estranha sensação frequentar o silêncio dessa casa. Os ambientes são absurdamente habitados. Esse corredor, por exemplo, é o único cômodo que não mudou. Ele continua aqui exatamente do mesmo jeito desde que eu nasci. Eu ocupei todos os estratos e todas as alturas dele. Eu costumava ficar de castigo nesse canto. Quer dizer, meu pai achava que era um castigo. Eu ficava abismado com o tamanho do corredor. Quanto mais eu era obrigado a ficar parado, mais ele crescia. Quando eu olho para esse quarto, antes de acender a luz, se eu hesitar um pouquinho, eu alucino diversas configurações diferentes que ele já teve. O que é que eu vejo, hein? É o quarto onde eu dormia ou é o quarto desabitado que eu visito? Sei lá, tem um excesso de visões desse quarto que às vezes são mais fortes que a visão atual. Eu quase sou cego para essa casa como ela é agora. Eu preciso me concentrar para ver as coisas como elas estão. Talvez envelhecer seja justamente isso. Não conseguir mais ver nada. Não consegui mais escutar nada além daquilo que já se viu e já se escutou. Essa é uma cegueira quase invisível para nós, embora a vida dependa dela. É pela ferida que entra a luz. 11 anos de viagem para enfim retornar na casa do silêncio, na qual a exibição é motivo de vergonha e os bons costumes da família devem ser sempre honrados. Uma menina mulher na ânsia de liberdade, buscando as fendas de um mar que há muito tempo não é seu e carregando tudo que pode para sua viagem imaginária do que consideram como vagabundagem sem futuro. Uma menina mulher cega que começou a se enxergar no imaginário à busca da oportunidade de um ambiente que não é seu, espaço e tempo. Eu tô esperando uma distância maior, entendeu? Eu tô esperando ir embora. O que tinha que ser carregado já foi carregado. Eu não tenho muito tempo, precisa ser gravado agora. Vai ter que ser assim. Eu não tenho muito tempo. A única espada de Santa Bárbara do Vaz já morreu. Ela já morreu. Ela já morreu. Eu tô pronta. Eu preciso ir. Vai ter que ser assim. Eu não tenho muito tempo. Eu não tenho muito tempo. Vai ter que ser assim. Meu cabelo eu não fiz ainda, mas eu não ligo pra isso. Vai ter que ser desse jeito. Eu não tenho muito tempo. Deixa isso bizarro que eu tô aqui falando com você e gravando ao mesmo tempo. Todo mundo vai achar que eu sou louca. Estranho isso. Travesseiro no chão, toque dos dois mundos. O que eu tô fazendo? Estranho isso. Eu vim aqui. Quem é você que me vê? Vejamos, pois. Nathalie Piradinha. Que tu tens, garota? Me deixa em paz, Chimbica. Eu te deixar em paz. Mas quem tem que fazer isso é você. Eu só existo por você. Eu sou
você. Aliás, eu só estou. Quer saber? Ai, você é quem tem que me deixar em paz. Eu sei disso. Mas sabe, eu só tenho você. Você é a parte do mundo, a parte de mim que o mundo pede que eu abandone. Mas eu não quero. Você é minha cria. Ei, o que você tá pensando? Ver corpo com outros olhos, novas lentes para um novo. As coisas estão cansadas de serem vistas por pessoas razoáveis. Elas desejam ser olhadas de azul, que nem uma criança. São os olhos da infância. Tudo lhes é novo, porém familiar. Eis porque o fogo que arde na alma é o mesmo que brilha das estrelas. Já não era uma questão de idade para mim. Já não era mais uma faixa etária. Já não era um momento da vida, mas sim uma maneira. Uma maneira de viver, uma maneira de ver, a maneira infantil de ver, porque só esse espírito enxerga de fato. Vocês não podem me compreender, aliás, nem mesmo eu posso, pois jamais de verdade falei. Minha pele clama por calor. Minhas mãos se movem no ar, dançam com a brisa quente, tocam o que não é possível ser tocado. Me pergunto então se não posso eu voar.
Ouço palavras, buzinas, concreto quebrando. A cada novo som cria uma imagem. Ouço, vejo, sinto. Meu corpo enrijece e relaxa. A cada nova harmonia, partes até então imóveis passam a vibrar. Eu vibro no espaço, o espaço vibra em mim. Aspiro por vida, sinto o cheiro do sol, degusto cada nota, cada aroma, cada imagem em movimento. Me sinto agora pulsar. Sinto o gosto da saudade de um corpo inédito, das primeiras sensações. Não quero me esquecer do primeiro encontro, da sensação da luz clara me ofuscando e aos poucos a retina aí focando em cada cor. E o corpo percebendo que cada cor tem um cheiro, cada cheiro tem um som, cada som tem um sabor. Não quero me esquecer do meu encontro com o mundo. Me abraço tentando me tocar por inteiro. Porque o tato dos sentidos é o mais profundo. E nesse tocar, eu vou me voltando cada vez mais para mim. Ouço os sons dos meus órgãos. Ouço a música do meu corpo. Sinto o cheiro do meu sangue. Vejo a sua cor. Me enrosco em mim até desaparecer. Nascer como colorida infância. Manter-se jovem por toda a vida. Tornar-se uno com o cosmos e com o mundo que são eternamente jovens. Olhar, contemplar e reconhecer. E ver de corpo todo, de universo todo, um ver cósmico.